Tamanho é sim documento. Mocinho, sinto informar. A despeito do que diz o ditado popular, tamanho é sim documento. Mas antes que você se vanglorie do seu membro como mamíferos das savanas africanas, ou resolva se submeter às propagandas por spam que prometem enlarguecer o pênis, vamos deixar claro, não existe um tamanho específico que seja documento. Eu explico. Reza a lenda que o tamanho médio do pênis do homem brasileiro é de 13 centímetros. Lenda, porque eu nunca ouvi de nenhum amigo que tenha se voluntariado como base de dados. Também nunca ouvi que alguém confessasse possuir os tais 13 centímetros, mesmo aqueles que possuem. O que rola no banheiro feminino? Nós não achamos 13 centímetros uma grande medida. Isso não quer dizer nada, porque nós também não nos empolgamos muito com os moços que são muito avantajados. Pode ter certeza de que aquele colega que gostava de se exibir no vestiário depois do jogo de futebol deve encarar várias limitações na hora de inovar na cama. Ainda que a preferência nacional seja pelos médio para grandes, isso também não define o que é documento. Nós, mulheres, temos os nossos gostos pessoais. Assim como você prefere altas ou baixas, peitudas, siliconadas, mais roliças ou bem magras. Quando estamos entre quatro paredes, as preferências são totalmente pessoais e não podem ser explicadas com padrões pré-concebidos. Isso é o que determina o tal documento. Embora o imaginário popular o leve a crer que quanto mais dotado for o homem, maior é seu sucesso com as mulheres, não é bem assim que funciona quando estamos a sós com o nosso par perfeito. Tenho amigas que gostam, sim, de homens muito bem dotados. São poucas, mas elas existem. Mas também conheço aquelas que só gostam de homens com membros pequenos. Acham mais confortáveis. No final do dia, o que importa é a entrega, o carinho, a dedicação do rapaz em fazer deste momento de intimidade algo especial. Se houvesse uma receita certa que garantisse o prazer da sua parceira na cama, talvez o orgasmo feminino não fosse um tabu tão apavorante. Seja você um Chet Hunt, leia. Chet Hunt é um lendário ator pornô dos anos 90 que exibia um curioso membro de 28 centímetros apelidado de Anaconda. Bem sabidos. Seja você um Chet Hunt ou um mero mortal dentro das estatísticas brasileiras, o importante é encontrar a pessoa para quem o seu tamanho é documento. Sexo é bom se for feito com carinho, amor, intimidade, cumplicidade e desinibição. Não existe nada melhor para uma mulher do que estar em um relacionamento em que o seu parceiro sabe amar e valorizar a sua beleza, em que ela é capaz de retribuir da mesma forma. Texto de Adriana R. Bem, eu vou ler o texto também do site, faz parte do site da qual eu sou sócia, porque eu acredito que ninguém mais aguenta o look do dia, abrir o computador e ter look do dia. Eu acho que as pessoas querem um pouquinho mais de conteúdo. Então, esse aqui é o título: 10 dicas para paquerar utilizando crianças. Existe um mito ou dito popular que diz que a aliança no dedo de um homem atrai mulheres. Bem, comigo isso não funcionou. Quer dizer, de vez em quando aparecia uma sirigaita qualquer que não valia a pena. Fora que casei porque estava realmente afim. Foi depois da minha primeira separação que percebi um fenômeno muito estranho, do qual nunca tinha ouvido falar. Pirralhos atraem mulheres. Vou falar sobre isso em forma de tópicos, mas já aviso antes que esse texto é direcionado apenas aos pais separados, cujos filhos já aceitaram melhor a separação. Não quero colaborar aqui para a infelicidade de ninguém. Segue então as 10 dicas para paquerar utilizando pirralhos. Primeiro, não adianta tentar utilizar sobrinhos, primos ou filhos dos outros. Para utilizar o pirralho na paquera, tem de ser pai e gostar muito de brincar com seu filho. Mulheres têm faro para falsidades e se encantam com o verdadeiro amor entre pai e filho. Segundo, tenha cuidado ao utilizar pirralhos na paquera de tias com sobrinhos, pois da mesma forma que encanta, também estimula algumas mulheres na questão de ter filhos. Atenção para o tal do relógio biológico. Portanto, se seu desejo não é ter
ter filhos, jamais use essa técnica. Terceiro, não seja óbvio a ponto de que seu rebento perceba que você está flertando, pois o mesmo poderá boicotar sua iniciativa de várias formas. Nunca duvide da criatividade de um pirralho. Quarto, por incrível que pareça, bons lugares para utilizar esta técnica são lojas de departamento, filas de cinema com filmes infantis, supermercados, shoppings, parques, praias e principalmente lojas de brinquedos. Quinto, se sua paquera já tem um pirralho também, sua missão será fazer com que os dois pequenos sejam amigos. Este é um ótimo motivo de integração, troca de telefones e marcação de encontros. Sexto, pirralhos capetas, mimados e não sociáveis não funcionam nessa técnica. É pura perda de tempo e queima-filme. Vão achar que você é incapaz de amar e educar seu filho, e por isso carta fora do barato. Sétimo, mães solteiras ou separadas são ótimas para esse tipo de técnica, mas jamais crie um laço afetivo com o filho dela, apenas para pequenos momentos de prazer. O laço afetivo só poderá ser estabelecido se você pretende algo a mais, como um relacionamento sério. Oitava, nunca tente se tornar um substituto do pai do filho de sua paquera. Deixe bem claro que este não é o seu papel. Você não vai querer viver problemas de ciúmes ou competir para quem vai mimar mais a criança para conquistar a mulher. Nono, não dê uma de Woody Allen paquerando a mãe e a filha ao mesmo tempo. Décimo, caso a paquera dê certo, tente ser feliz e administre a felicidade de todos os envolvidos. Não é fácil, mas não é impossível. O texto é de Luiz Francisco. Pediram para perguntar se alguém tinha problema de ouvir palavrão. E eu falei que acho que as pessoas não têm problema de ouvir palavrão, principalmente porque cu não é palavrão, cu é cu. Todo mundo tem. O título desse texto é O cu é um novo ímã? As recentes e infelizes declarações do deputado federal e pastor Marco Feliciano, PSC, de que, aspas, o reto não foi feito para ser penetrado, não haveria condição de dar sequência à raça humana, fecha aspas, fizeram lembrar de outra máxima que anda circulando por aí: o cu é um novo ímã. Mas o que é que o cu tem a ver com ímã? Eu explico. Nos últimos tempos, ao observar como as moçoilas de hoje praticamente leiloam seus cofrinhos, cheguei à conclusão de que o famigerado orifício virou moeda de troca nos relacionamentos. Como assim? Assim. Antigamente, de tempos das nossas fadadas avós, o orifício vaginal era praticamente um selo de qualidade. Moças de família faziam de tudo para chegar ao altar intactas e assim garantir o seu valor moral e até de mercado perante os maridos. E quem é que cumpria a função carnal antes do casamento? O cu. Muitas vezes era pela porta de trás que se dava vazão aos desejos dos jovens casais. Contraditório, não? Sim. Ao mesmo tempo, faz todo sentido. E isso não era uma exclusividade do Brasil. Não era e não é. A prática ainda continua atual em alguns países. Aliás, desconfio que em vários países, com a diferença de que não se fala publicamente sobre a tática. Por exemplo, recentemente, em conversa com amigas italianas, elas me contaram que, tradicionalmente, as moças do Sul, histórica e catolicamente mais conservadora, tradicionalista e machista, eram mais inclinadas a praticarem o sexo anal que as moças do Norte, mais moderna e liberal. Eu desavisadamente respondi: não entendi. Como é que as moças mais conservadoras consentem a famigerada sodomia, mas não o chamado sexo natural? E ouvi a explicação reveladora. Ora, no Norte, as moças cumprem a função completa antes do casamento. Não ficam garantindo o ISO 9002. E aí não precisam apelar para o cu. Já no Sul, onde a virgindade ainda é importante, onde fazer finta de moça pura e inocente ainda é valorizado, elas liberam a porta de trás.
e garantem o selo de qualidade. Chega a ser desconcertante saber que uma lógica tão machista ainda esteja em voga. Ao mesmo tempo, vejo por aí um fenômeno oposto se desenhando. É cada vez mais comum a lógica de que a moça pode liberar tudo no primeiro ponto, menos o cu. E claro, nada de engolir também, mas isso é para outro assunto. Alguma coisa tem que ficar para depois. Hoje em dia a gente faz tudo, mas dar o cu exige tempo. Respondeu uma amiga. Me perguntei sobre suas regras de sodomia em casais héteros. Outro dia um cara veio querer meu cu como se fosse algo normal. Não é. Não é, os jovens são muito folgados. A gente tem que saber se valorizar, rebateu uma outra. Pois bem, tempos vão, tempos vêm, e o tal selo de qualidade muda de valor, não é mesmo? Tem uma outra amiga que se orgulha como uma competição. Sou virgem de cu, nunca dei. Homem nenhum até hoje me convenceu. Eu entendo e concordo com o sexo anal. Eu entendo e concordo que o sexo anal e outras travessuras pede mesmo mais intimidade e confiança do casal. E que, ao contrário do que pensa o senhor Feliciano, o reto só à dona ou ao dono pertence. Cabe a cada um decidir se quer brincar, abrir a porta, regular a entrada e a saída ou só deixar para ocasiões especiais. Tudo é questão de gosto e de vontade. Mas mercantilizar tanto a entrada da frente quanto dos fundos me parece uma lógica tão machista quanto manter intacto o tal selo de qualidade chamado INE. E você? Libera a porta dos fundos ou a mantém trancada às 7 chaves? Por Valentina. A primeira vez a gente nunca esquece. Liguei e confirmei se tudo estava certo para mais tarde. Ela falou que sim. Já havia um tempo que eu queria muito isso e sempre estava ocupado, trabalhando. Dessa vez não tinha como adiar. Eu estava desejando aquele momento. Na verdade, meu corpo ansiava por tudo aquilo, pelo desconhecido. Fui para casa, tomei um banho demorado e coloquei uma roupa mais cômoda. Minha preocupação era com a roupa de baixo. Será que não está feio? Ela pode me achar com péssimo gosto, mas como cobrava por hora, resolvi me adiantar. Cheguei ao local e fui recebido por uma moça muito simpática, que me levou onde ocorreria a sessão. Quando entrei no quarto, lá estava ela, a pessoa do telefone. Fui recebido com um sorriso encantador e pediu para que eu ficasse à vontade. Preparou tudo, colocou uma música, diminuiu a iluminação e acendeu umas velas. Tudo estava no clima. Ela então se aproximou da maca e me pediu para que tirasse a roupa e deitasse de bruços. A princípio estava bem nervoso, mas fiz tudo como ela mandou. Deitei e ela perguntou se era minha primeira vez. Respondi que sim e que estava um pouco nervoso. Calma, você já está aqui justamente para relaxar. Deitei e fechei os olhos. Quando menos espero, sinto um líquido sendo derramado nas minhas costas. Logo em seguida, sinto o toque de suas mãos. Meu Deus, o que é isso? Que sensação maravilhosa! Ela apertava cada ponto de tensão e sabia muito bem o que estava fazendo. Mesmo tendo problemas com cócegas, eu consegui me controlar. Ela foi esfregando as mãos, fazia movimentos circulares e pressionava no local certo. Logo depois, começou a derramar aquele líquido com um cheiro delicioso nas minhas pernas e nos pés. Começou a tocar meus pés e nesse momento tive que me conter, pois sinto muita cócegas. Cada ponto que ela apertava, eu sentia como se meu corpo estivesse adormecido. Eu estava muito relaxado. Dos pés, ela foi subindo para as panturrilhas. Deslizou bem aquelas mãos de uma forma que toda a tensão daquelas malditas câimbras havia sumido. Subiu mais um pouco e chegou às minhas coxas. Começou pela direita. Foi ótimo. Eu estava no céu e ela era ótima. Da coxa direita, ela foi para a esquerda. E aí foi onde tudo começou. Quando ela tocou na minha coxa direita, senti um leve arrepio. Mas nada que não tinha sentido antes. Mas quando começou a pressionar os pontos da coxa esquerda, comecei a sentir que estava tendo uma ereção. Minha Nossa Senhora, o que está acontecendo?
Ainda bem que eu estou de costas. Tentei concentrar em algo que me fizesse esquecer tudo aquilo até ela parar. Mas não estava dando certo. Cada pressão que ela colocava no ponto da minha coxa, eu sentia que ia furar a marca. Para que você tenha noção, ouvia a veia do meu membro latejando. Isso mesmo, o pulsar da veia contra a mesa da massagem. E eu jurava que ela também ouvia. Parecia algo de outro mundo. Nunca senti aquilo em toda a minha vida. Como assim? O meu ponto G na parte de trás da minha coxa? Eu nunca pude imaginar que iria me excitar com uma pressão nas coxas. E nunca imaginei ficar daquele jeito. O barulho era, sim, audível, tenho certeza. Ela, que foi uma ótima profissional, e não comentou nada. Mas o pior estava por vir. Quando ela falava com uma voz mais doce e serena, querido, agora você pode virar com a barriga para cima, por favor? Não, eu não posso. Claro que pode. Vamos lá. Querida, você não me entende, eu não posso virar. Não posso mesmo. Nesse momento, meu pau deveria estar como um ferro, e eu não conseguiria mudar isso. O que essa mulher fez? Ela é uma feiticeira? Bem, acontece com todos. Vamos lá, vire. Por um momento, pensei no que ela falou e me virei. Minha roupa de baixo era sunga. Acho que vocês devem saber como uma sunga marca, não é? No início da massagem, estava adorando tudo. Porém, depois que me virei, tudo que mais queria era que aquilo acabasse, que pudesse ir embora para nunca mais voltar. Eu tive uma ereção com minha massagista. A massagista terminou. Durou exatamente 45 minutos, os mais demorados da minha vida. Paguei e fui embora, morto de vergonha. No caminho, fui lembrando de tudo. Tive um acesso de risos e cheguei a uma conclusão. É claro que adorei a massagem, além de ter descoberto meu ponto G. Tive uma ereção incrível e terminei todo relaxado. Ou seja, se olharmos por outro ângulo, transei enlouquecidamente como uma mulher e gostei por anônimo.